Estes assuntos me fizeram naturalmente pensar durante a semana, e a boca normalmente fala daquilo que o coração está cheio, não é? E eu me lembrei de um episódio em que o discípulo mais amado de Jesus, João, está registrado em Marcos capítulo 9, 38, João diz a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso porque não nos seguia. Então João vem falar com Jesus achando que ia receber um nota 10, ia receber um excelente parabéns. Eu lembro quando meus filhos faziam aqueles trabalhinhos na escola, né, prézinho ou pré-pré, nem sei como é que chama esse negócio hoje. Eles, olha pai, ganhei um excelente parabéns. Uau, que ótimo, não é? Então o João pensou que ia receber uma nota de aprovação de Jesus quando contou para ele: olha, eu proibi alguém que estava expulsando demônios em teu nome, mas ele não anda com a gente. Falei para ele: ei, você não pode fazer isso. Você não é um de nós. E Jesus respondeu: não o proíbam. Porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Quem não é contra nós é a favor de nós. É uma dificuldade que nós temos de perceber quem são os nossos e quem são os contra nós. Às vezes a gente se deixa enganar. E as redes sociais hoje permitem muito esse espírito de animosidade, esse crescimento de pessoas que gostam de se posicionar contra qualquer coisa que eles achem que não deva existir. E é impressionante como as pessoas escutam mal, as pessoas não entendem o que está sendo falado, mas já se posicionam ao contrário, porque de alguma forma pré-julgam. Então é um caso comum, isso não é novo, isso sempre aconteceu, mas agora existe uma ferramenta de ataque, né, digamos assim, que está sempre disponível, e as pessoas não têm, às vezes, o cuidado no uso da palavra. Já Provérbios fala tantas vezes, né, que a morte e a vida estão no poder da língua. Você tanto pode usá-la para abençoar, uma palavra oportuna, dita de forma agradável, é como uma maçã de ouro numa salva, numa bandeja de prata. Uma coisa preciosa, não é? Mas também a palavra pode ser usada para ferir, ela pode trazer a morte. Então hoje a gente convive num mundo de muitas opiniões e muitos embates intra-eclesiásticos. Tem as discussões doutrinárias, as discussões denominacionais, as discussões bíblicas. É um tal de chamar um de herege, outro de herege, outro de herege. Herege as pessoas acham que é uma palavra que pode ser usada à torto e à direito. As pessoas se esquecem que no passado o herege era queimado na fogueira. Não que fosse certo fazer isso, mas era pena de morte, era pena capital. Então você dizer que alguém é herege é uma coisa tão pesada, tão dura, e às vezes ele é só alguém que pensa diferente de você, que é o sentido básico de heresia, não é? Mas o que eu quero compartilhar com vocês hoje é que nós precisamos, de fato, de cura. Nós precisamos de cura. Para que os nossos olhos voltem a enxergar a nossa realidade como rebanho do Senhor. E para mim o melhor texto para isso foi escrito pelo próprio João. É interessante que o João, que lá no Evangelho de Marcos registra o dia que ele falou para Jesus: eu proibi alguém de fazer algo, expulsar demônio em teu nome. Esse próprio João, anos depois, décadas depois, vai escrever
palavras de Jesus, dizendo: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso trazer também estas. É irônico, não é? Que o João, que um dia disse para Jesus: eu o proibi porque ele não anda conosco, décadas depois ele vai escrever Jesus dizendo: tenho outras ovelhas não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Abra a sua Bíblia não. Projete, por favor, para mim, Evangelho de João, capítulo 10. João capítulo 10 é um texto muito bonito em que Jesus se apresenta como o bom pastor. Há muitas metáforas que Jesus emprega sobre si mesmo no Evangelho de João. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a água viva, eu sou o caminho, verdade e vida, eu sou a videira verdadeira. Mas hoje eu queria falar no capítulo 10 do Evangelho de João, quando Jesus se apresenta como o bom pastor. Verso 1 do capítulo 10 diz: em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Esse episódio acontece logo depois da cura de um cego de nascença e está havendo um embate de Jesus com os líderes judeus. O cego de nascença foi chamado de mentiroso, os pais dele foram inquiridos, enfim, houve toda uma confusão lá. E então Jesus, diante desta confusão que se instala, ele vai dizer: eu sei quem são minhas ovelhas, eu as conheço pelo nome, e eu sei quem são aqueles que não têm direito sobre o rebanho, porque eles não são os pastores do rebanho. Então, Jesus está falando aqui de uma relação de conhecimento e de cuidado. Ele usa a figura do pastor e da ovelha, e é interessante que isso entrou tanto na cultura cristã, que o título que me é dado é de pastor, embora eu não tenha a menor habilidade com os ovinos, né? Ou os caprinos, ou os bovinos, ou os equinos. Eu não conheço nada desse negócio. Meu negócio é lidar com gente, mas eu sou chamado de pastor. E hoje, quando alguém diz que é pastor, se de fato ele cuida de ovelhas, ele precisa dizer: não, mas não é pastor de igreja. Eu sou pastor de ovelhas mesmo, eu crio ovelhas, né? Porque isso é muito mais raro do que encontrar pastor de igreja. Pastor de igreja a gente tropeça. Aqui deve ter uma meia dúzia ou mais. Então tem muito pastor de igreja por aí. Mas pastor de ovelha é raro, não é? Eu tenho só um amigo que está lá no Rio Grande do Sul. Foi policial militar muitos anos, reformou, voltou lá para o sul e resolveu, nas terras que foram do pai dele, criar gado. Ele tem vacas e bois e ovelhas. E é uma coisa muito interessante. Eu já estive 2 vezes lá nas terras dele, ver ele bota as ovelhas para o curral, cuida das ovelhas, bota as ovelhas para fora. É uma experiência muito interessante. E elas de fato conhecem a voz dele. Quando ele grita com elas, elas sabem o que ele quer. Então elas se movimentam e se deslocam de acordo com
o chamado. Não é tão simples assim como parece, mas é interessante você ver a relação cuidador e ovelha. É muito interessante. E o pessoal fala, né, da ovelha ser dócil, da ovelha ser boazinha, mas tem uns vídeos por aí mostrando as ovelhas que dão cabeçada em pastores também. Então, enfim, essa relação do animal com o pastor, ela entrou na cultura cristã, de modo que nós não apenas vemos Jesus como pastor, mas hoje nós usamos o título de pastor. Que no Antigo Testamento pertence a Deus, Yahvé é o pastor, no Novo Testamento pertence a Jesus, Jesus é o bom pastor, mas os que exercem o ofício hoje de cuidar, ou deveriam exercer esse ofício de cuidar, de liderar a igreja, são chamados de pastores. Mas eu não quero falar dessa classe de pessoas, desse clero evangélico. Eu quero falar da relação que nós temos com Jesus, o nosso pastor. Jesus nos conhece por nome. Jesus de fato nos conhece. Quando a gente olha um rebanho de ovelhas, eu confesso que é muito difícil diferenciá-las. Elas são muito parecidas entre si. Mas o texto aqui diz que ele chama as ovelhas pelo nome. E ele as convida para sair e as conduz, e ele vai à frente delas. As pessoas daquela época não entenderam o que Jesus estava dizendo, mas hoje nós somos capazes de entender. Jesus nos convida para segui-lo. Jesus nos convida para nos permitirmos ser orientados por Ele. Jesus quer cuidar de nós. Nós vivemos num país onde o pasto é verde e as águas são abundantes. Mas eles não. Naquela região em que Jesus proferiu essa parábola, é uma região não tão fácil de criar e cuidar dos animais. Então as ovelhas precisam de um humano que os conduza. E eu diria que nós temos que nos lembrar disso. A gente vive num mundo inóspito. A gente vive num mundo difícil. A maior parte dos seres humanos hoje lutam para sobreviver. A oração, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é uma oração que muita gente faz logo cedo, porque ele não tem segurança alimentar. Não é o nosso caso. A nossa quase totalidade é de gente que não enfrenta esse dilema. A maior parte de nós foi abençoado, foi no mercado, fez uma compra, está lá no cartão de crédito, você vai pagar daqui a pouco a fatura, mas está lá, sua despensa está abastecida. Você vai voltar para casa hoje, você só vai resolver se você vai de novo comer pizza, ou se você vai esquentar o que sobrou do almoço, ou se você vai parar de comer à noite para não ter refluxo, enfim, cada um vai resolver os seus problemas, mas a maior parte de nós está seguro que amanhã tem comida na panela. Mas muita gente não está nessa condição. E Jesus cuida tanto de nós, que temos sido abençoados, temos prosperado, temos a suficiência. Isso é, graças a Deus, nós bendizemos o Senhor, nós louvamos o Senhor pela oportunidade de trabalhar, pela oportunidade de produzir, pela inteligência que Ele nos deu, e a gente aproveitou bem essas oportunidades, e digno é o obreiro do seu trabalho. Então nós estamos colhendo o fruto da nossa própria semeadura, graças a Deus por isso. Deus tem cuidado de nós. Então a nossa suficiência, até mesmo o nosso transbordar, a nossa abundância, nós dizemos glória a Deus. É cuidado, é amor, é bondade do Senhor. Mas Deus também tem cuidado dos outros que enfrentam dificuldades. Temos uma pessoa aqui entre nós que trabalha no CRAS. Só Deus sabe quantas pessoas ela atende por dia para poder dizer, infelizmente, não temos. Quem trabalha no posto de saúde sabe quantas vezes vai dizer, esse medicamento não temos. A cesta básica não temos. O Vale Gás não temos. Enfim, são os desafios da vida.
Mas Jesus conhece por nome a nós e a eles, a todos. Mas não é apenas isso, né? Não é apenas a luta do alimento que oprime a gente. Tem muita gente que a dor é outra coisa. Tem muita gente que a dor é a saudade, a solidão, a depressão, a frustração. Deus sabe o que a ovelha precisa. E Ele nos convida para segui-lo, para que Ele nos conduza. O cuidado, o pastoreio de Jesus, ele é individualizado. A gente caminha como coletividade, mas Ele nos trata na individualidade. É por isso que só Deus dá conta de fazer. Nenhum humano consegue fazer isso. Então, os líderes religiosos, de alguma forma, eles conseguem dar um cuidado parcial, porque a gente não consegue compreender e conhecer e conviver com a dor de todos. Mas Deus nos conhece a todos, nos assiste a todos e nos ajuda a todos. E usa muitos de nós para que esse cuidado se materialize na vida de alguém. Nem sempre cai maná do céu. Eu já vi aquelas histórias doidas, né, que alguns fazem. Dê a oferta aqui, você vai ver que vai aparecer um dinheiro lá na sua conta. Cuidado que isso aí pode ser golpe. Mas a ideia de alguém ser tocado no coração e te ajudar, isso com certeza acontece com muita frequência. Aparecer dinheiro que você não imaginava que viria, mas alguém foi sensibilizado por Deus e alguém foi lá e fez algo. Hoje eu almocei na casa de uma família e a Tânia falou, nós vamos levar sorvete. Eu entrei na sorveteria e fiquei olhando os potes, que sabor eu compro. Falei, eu vou levar passas ao rum. Normalmente não é o sabor que eu compraria, porque não é o preferido de muita gente, né? Mas aí alguém que estava lá falou assim, hoje eu estava, a pessoa que preparou a refeição para a gente disse assim, eu estava com vontade de tomar um sorvete de passas ao rum. Aí ela ouviu assim, você fez a comida para todos nós, então aqui está aquilo que você desejou, mas eu só pensei. Ela falou assim, eu só pensei, mas Deus ouve o pensamento. E eu na sorveteria, foi Deus que resolveu pisar ovos, passas ao rum. Então é assim que funciona, né? É uma coisa simples? É, mas esse é Deus. Esse é o Deus que ouve um pensamento, conhece o pensamento, conhece o coração. E de alguma forma Deus diz assim, eu sei o que você quer, eu sei o que você precisa. Ora, se Deus pode nos ajudar a escolher um sabor de sorvete, Ele também pode ajudar você a escolher um marido que vale a pena casar. Ele pode ajudar você a escolher o seu curso universitário, que vai fazer alguém feliz numa carreira bem escolhida. Ele pode ajudar você a escolher o carro certo, num mercado tão confuso, né, com tantas opiniões. Enfim, Ele te ajuda a decidir as coisas importantes da vida, as coisas difíceis da vida. Comprar ou não comprar um imóvel, enfim, tomar decisões, mudar ou não mudar de emprego. Vocês compreendem? As coisas que vão fazer muita diferença na vida, a gente pode perguntar para Deus. Porque Deus conduz a gente. Jesus nos guia. Eu casei bem, porque eu pedi para Jesus me guiar. Eu desejei no meu coração um casal de filhos. Nasceu um casal de filhos. Quando eu desejei primeiro um menino, hoje me perguntaram, por que o senhor pôs o nome de Rubem no seu filho? É porque meus irmãos já tinham 3 filhas nascidas e 2 encaminhando, 2 na barriga. Aí eu quis ter um filho homem, e o meu filho já sabia, né? Eu já sabia que ia nascer homem, Deus já tinha me avisado. Aí eu escolhi o nome Rubem, que em hebraico é ele, homem. Traduzi Rubem, ele, filho,
ele filho. E Rubem, André. André é homem. Então, ele, filho, homem. Por que eu pus esse nome no meu filho? Para sacanear meus irmãos, que já tinham 5 filhas. Para dizer, o primeiro neto do meu pai fui eu que fiz. Ele, filho, homem. Só piada com meus irmãos. Mas por que foi isso? É porque para Deus tanto faz. Se vem uma filha, se vem um filho, para Deus tanto faz. Ele me abençoar de toda forma. Mas Deus guia, Deus cuida, Deus atende os pedidos do coração. Eu já contei algumas histórias para vocês de coisas que eu nem orava, mas desejava, porque o salmista já disse, deleita-te, tenha prazer no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então é Deus que nos guia, é Deus que nos orienta, é Deus que nos abençoa. Agora deixe-se ser conduzido por Deus. O chavão, Deus está no controle, gente, só funciona quando você deixa Deus controlar. Ou quando Deus, na sua soberania, tira tudo de jogo e diz, quem manda aqui sou eu. De vez em quando Ele faz isso. Mas quanto à sua vida, se você quer ser uma ovelha de Jesus, se você quer ser pastoreada por Jesus, você precisa se deixar guiar por Jesus. Sabendo que Jesus te conhece pelo nome, Jesus conhece a tua história, Jesus conhece as tuas necessidades, Ele sabe o que é melhor para você. Mas você precisa discernir a voz. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Elas não seguem o estranho. É aí que você tem que pensar. Tudo bem? O texto não para aí. No verso 11, Jesus volta a falar como o pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Esta segunda parte, quando Jesus volta a falar do pastoreio, ele se refere a mercenários. Aqui Jesus não está falando contra o diabo, Jesus está falando contra os líderes religiosos daqueles dias. Quando ele fala que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, ele não está falando do diabo, ele está falando dos líderes religiosos com os quais ele estava discutindo desde o capítulo 8, capítulo 9. Jesus está contraditando essa liderança religiosa que é cega. A cura do cego de nascença tem a ver com isso, quem enxerga e quem é cego. Então, os mercenários, aqueles que exploram o rebanho, mas que não cuidam de fato do rebanho, ou aqueles que entram por outro caminho, que não aporta, mas querem apenas a lã, a carne das ovelhas, essas pessoas não têm interesse em cuidar daqueles a quem Jesus ama. Ele se diferencia do mercenário, ele se diferencia deste que vem para matar, roubar e destruir, porque ele dá a sua vida pelas ovelhas. Então é uma relação diferente. Jesus não é um pastor que vem para viver das ovelhas. Jesus é um pastor que vem viver para as ovelhas. A relação de Jesus conosco, com a humanidade, não é de alguém que vem para nos explorar, para tirar aquilo que nós podemos lhe oferecer. Jesus vem para dar a sua vida em nosso favor.
Então, aquilo que nós cantamos, muito bacana essa música, muito inteligente, não é? Do céu para a terra. Ele pisa a terra, mas depois ele é erguido da terra para a cruz. Ele não está nem no céu, nem está na terra. Agora ele está na cruz. Da cruz para o sepulcro. Ele não está nem no céu, nem na terra, nem entre o céu e a terra, mas está abaixo da terra. Mas depois do sepulcro para o céu. E quando ele volta para o céu, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Jesus assentado nos lugares celestiais, à destra do Pai. Então Jesus assume a sua autoridade, mas primeiro ele desceu à terra, subiu a cruz, para baixo da terra e então para o céu. É muito interessante essa dinâmica da entrega em favor de. Então Jesus não veio para dominar. Ele disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Ele vem para ser humilde, mas, como eu disse semana passada, ele voltará na condição de juiz. Mas hoje eu quero falar apenas desse Jesus que veio dar a sua vida. Muitos dos que estão feridos é porque na sua relação com Jesus, que se dá por meio da comunidade, que se dá por meio da igreja, eles tiveram corrompida essa imagem de Jesus. Esse Jesus que veio para ser o servo e veio para abençoar e veio para guiar em amor, de repente, em certas circunstâncias da igreja, se parece uma outra pessoa, né? Se parece alguém que domina, que oprime e que exige. Então tem muita gente que está decepcionada, não com Jesus, mas está decepcionada com essas pessoas que, em nome de Jesus, fizeram coisas que não deveriam fazer. E são ovelhas que estão se sentindo fora do aprisco. Mas eu queria dizer, Jesus conhece as suas ovelhas. Às vezes elas podem parecer estar fora do aprisco dos homens, mas só Jesus sabe quem está no seu aprisco. Nós às vezes pensamos que quem não está congregando numa igreja de maneira formal, de maneira comprometida, tal, olha, esse aí está fora do reino de Deus. Quem somos nós para dizer quem está dentro e quem está fora? Nós devemos abrir o nosso coração para acolher todas as pessoas que são ovelhas do Senhor. O profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, de vez em quando usaram a figura das ovelhas. Eles diziam que as ovelhas fortes e nédias, gordas, elas muitas vezes feriam as ovelhas fracas. Então nós que estamos na igreja, nós que estamos congregando, nós que estamos nos sentindo bem, nós não devemos ajudar a ferir mais ainda aqueles que já estão feridos. Nós devemos ser um espaço de cura, nós devemos ser um espaço de acolhimento, nós devemos oferecer a destra da comunhão. Ah, mas tem pessoas que ficam falando mal da igreja. Será que estão falando mal da igreja? Ou estão falando mal de certos comportamentos que certas pessoas fizeram nas igrejas? Então vamos nos abster de generalizações. Nem podemos ficar condenando, né? A religião. Eu acho engraçado quando as pessoas falam religião e evangelho. Eu quero o evangelho, mas não quero religião. Cara, sinto muito, você não vai conseguir diferenciar uma coisa da outra. Porque o evangelho é vivido numa expressão religiosa. Então quem diz assim, eu quero evangelho, não quero religião, está tentando fazer algo que não existe. Mas outro está dizendo assim, eu quero ser um cristão religioso.
Tudo bem, é possível ser um cristão religioso, sem perder a essência da doçura, do amor, do acolhimento que é próprio do Evangelho. Então a gente precisa mudar um pouco a nossa forma de pensar. Ampliar as nossas fronteiras, dilatar o nosso coração, acolhermos os feridos, porque, de fato, muitos mercenários, muitos lobos machucaram as ovelhas. E Jesus quer reuni-las. As outras ovelhas, não deste aprisco, precisam ser reunidas. Aqui Jesus está falando de gentios que estão fora do campo de visão dos judeus. Demorou muito para os apóstolos entenderem de fato o acolhimento dos não-judeus. Foi um processo lento, mas que aconteceu. Hoje, talvez nós tenhamos que refazer a nossa maneira de pensar, porque nós acabamos achando que só quem é crente evangélico é ovelha do Senhor. Quando eu falo isso, tem gente que fica arrepiada, né? Fala, oh, meu Deus do céu, lá vem o Zé de novo com essa ideia, né? Só o crente evangélico é que vai ser salvo. Gente, lamento dizer a vocês, o evangélico surgiu há mais ou menos 100 anos. O protestante surgiu há mais ou menos 400 anos. 500 para ser mais exato, na Reforma já fez 500 anos. Os batistas há pouco mais de 400. Ninguém foi salvo antes disso. Então a gente precisa parar de pensar de que só quem pensa como nós tem entrada no céu. Porque o que nós fazemos hoje é coisa recente. É coisa recente. Nos 2000 anos de igreja, a igreja é do jeito que é hoje há pouco tempo. Então vamos abrir o nosso coração, os nossos olhos, a nossa cabecinha aqui, para que a gente entenda que Jesus não é propriedade dos evangélicos brasileiros, norte-americanos, europeus. Jesus não é propriedade da gente, ao contrário, nós é que somos propriedade de Jesus. Só Jesus conhece o tamanho da sua igreja, só Jesus conhece as suas ovelhas. Tem católico que é do rebanho do Senhor? É lógico, está cheio. Tem o ortodoxo que é do rebanho do Senhor? Sim. Tem gente que não se identifica com nenhuma igreja e é rebanho do Senhor? Muito provavelmente. Mas como é que a gente identifica eles? Quem disse que é você que identifica as ovelhas? Quem disse que somos nós que temos o direito de dizer quem é e quem não é? O que Jesus disse é: eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então é o seguinte, seja ovelha e procure andar em comunidade, mas entenda que Deus tem outras ovelhas, de outros rebanhos, e que Ele vai reuni-las. Elas são diferentes de mim e de você. Como os judeus e os gentios eram diferentes naqueles dias. Como os samaritanos eram diferentes naqueles dias. Hoje, são as diferenças dos nossos dias. Os tatuados, os cabeludos, os chatos, aqueles caras chatos que acham que os usos e costumes é coisa importante. Irmãos, é tudo igreja, está tudo certo. Né? As irmãs que cortam cabelo, as que não cortam, as que depilam a perna, as que não depila. Está tudo certo, gente. Isso é problema de Jesus, deixa Jesus resolver quem é dele e quem não é. Os que são calvinistas, os que são arminianos, os que negam a ser tanto isso como aquilo, me deixem em paz, não me amolem, porque eu não quero ser nem uma coisa nem outra, isso é problema meu e da minha mulher. Então é assim, gente, vamos viver em paz. E vamos acolher. Os que vierem até nós, nós vamos acolher.
Os que andam diferente de nós, vamos amá-los e deixa Jesus cuidar do seu rebanho. O que nós não queremos ser é mercenários. O que nós não podemos ser é gente que tem outro interesse que não seja o de cuidar e o de amar. Porque se a gente perder esse caminho estreito da fidelidade a Deus e nos enveredarmos pelo caminho do negócio, transformarmos a Igreja de Jesus num negócio, num império pessoal, numa capitania hereditária, aí vai ser difícil. Mas enquanto nós nos mantivermos como igreja, pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho e sendo fiéis àquilo que nós entendemos ser o nosso jeito, está tudo bem. Nós não seremos a igreja ideal para todos, mas nós seremos uma resposta de Deus para muita gente. Porque nós somos bênção para nós mesmos, né? Nós não temos sido bênção para nós? Então vamos dar um jeito de ser bênção para mais gente. Amém? Os músicos podem vir? Por favor, se coloque em pé por um momento. Eu gostaria que você olhasse ao redor e observasse algumas pessoas que você não sabe o nome. Ou eu vou até acender a luz para vocês se enxergarem melhor. Espera aí. Eu vou ajudar vocês. Olha quem está aí, olha quem está aí do teu lado. Eusânia está aqui. Oi, Eusânia. Que bom te ver. Você vê um monte de gente que você não sabe o nome? Tem alguém que sabe o nome de todos nós. Só Jesus, nem eu sei. Então, ok? Jesus sabe seu nome. Mas para que todos nós aprendamos os nossos nomes, eu vou contar 1, 2, 3 e quando eu falar 3, você fala bem alto o seu nome, tá bem? 1, 2, 3. Isso, agora que estamos todos apresentados, e todo mundo sabe o nome de todo mundo, ficou mais fácil. Só Jesus conhece os nossos nomes aqui. Só Jesus conhece a nossa história. Só Jesus sabe o que você está passando, só Jesus sabe de onde você veio, só Jesus sabe para onde você está pensando em ir quando sair daqui. Mas deixa Jesus te guiar. E o convite que eu te faço é o seguinte: andar sozinho às vezes nos permite ir mais rápido, mas dificilmente vai nos ajudar a ir mais longe. Então, é melhor caminhar com alguém. Vamos orar. Senhor, ser tua ovelha é realmente um privilégio. Saber que temos um pastor, alguém que deu a vida por nós, alguém que nos amou desde o ventre da nossa mãe, quando fomos concebidos, ali o Senhor já nos amou. O Senhor já nos enxergou, o Senhor nos viu. Ah, Senhor, quando nós ouvimos a Tua voz, quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós fomos visitados pelo Teu Espírito Santo e compreendemos as coisas espirituais, Senhor, como foi bom. Mas a vida, Senhor, vem nos infligindo feridas e machucaduras. As experiências nem sempre têm sido boas para todos nós. Por isso a nossa oração, Senhor, é: eis aqui o Teu rebanho, eis aqui as Tuas ovelhas, Jesus. O Senhor morreu por elas. Nós não podemos deixar de amá-las. Nós não podemos deixar de cuidar delas, nós não podemos deixar de ouvi-las, de acolhê-las, porque elas são o Teu rebanho, assim como eu também sou Tua ovelha, Senhor. Conduze-nos
Conduze-nos, Senhor. Conduze-nos com amor, conduze-nos com compaixão, conduze-nos com misericórdia. Conduze-nos com um espírito quebrantado, Senhor, mas com o coração aberto. Dá-nos uma capacidade maior de ouvir, antes de termos tanta pressa para falar, Senhor. De acolhermos antes de julgarmos, de amarmos, Senhor. Amarmos e perdoarmos antes de emitirmos qualquer palavra dura. Ajuda-nos, Senhor, a nos perdoarmos. E que as feridas que foram infligidas possam ser curadas por um bálsamo que venha do céu. Reconcilia-nos, Senhor, contigo e reconcilia-nos uns com os outros. Ama-nos. E que nós possamos perceber no Teu amor o segredo da nossa cura, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos uma igreja melhor, a sermos um rebanho mais dócil, a sermos ovelhas mais atentas à voz do nosso pastor. Amém. Eu queria cantar com vocês essa que talvez seja uma das minhas canções preferidas. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Ser amigo do Zé também é um bom negócio, mas ser amigo de Deus é a coisa mais interessante que você pode fazer. Tá bem? E eu gosto da última frase dessa música. Jesus, meu bom pastor. É Jesus, seu pastor. Tá bom? Canta isso, acredita nisso. Jesus vai te conduzir. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração. Viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. No início, mais uma vez. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom meu bom pastor.
Amém. Deus te abençoe. Você não está sozinho. Você tem um pastor no céu.